Bom dia, meus irmãos. Nós vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre um assunto bastante pertinente, que é o significado cristão da Páscoa judaica. Essa semana você deve ter recebido, assim, muitas felicitações, né? Boa Páscoa para você. Uma ótima Páscoa para você. Isso no ambiente judaico está tudo bem, mas para nós, que somos cristãos e não somos judeus, a Páscoa não tem nenhum significado do ponto de vista festivo para a nossa fé. Mas nós precisamos entender a relação que existe entre a Páscoa e a paixão de Cristo, a ressurreição de Cristo, a obra de Cristo. Nós seguimos uma linha doutrinária na Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós somos aliancistas. Cremos que Deus se relaciona conosco através da aliança. Aliança do Antigo Testamento, aliança do Novo Testamento, aliança das obras com Adão, aliança da graça em Cristo Jesus. Nós entendemos que a igreja é uma só. O povo de Deus é um só. A igreja é uma só, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Todos os crentes do Antigo Testamento foram regenerados e salvos por causa da obra de Cristo. Porque somente Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as cerimônias judaicas da lei cerimonial simplesmente comemoravam o pecado. É tanto que todo ano tinha o Yom Kippur, que está lá em Levítico capítulo 16, que era uma celebração anual. Mas eu quero ler com você, porque Lucas, o doutor Lucas, que escreve para nós, gentios, ele faz aqui um link muito interessante, explicando o que é a Páscoa, para depois entrar na questão da Santa Ceia. Quando a gente for estudar esse assunto, olha para esse assunto, você precisa entender que a igreja no Antigo Testamento, que era o Israel de Deus, como igreja, eles tinham dois sacramentos. O primeiro sacramento era a circuncisão. Então, para ser judeu, para fazer parte do povo judeu, tinha que passar pela circuncisão. Era um ato irrepetível. Era feito só no sexo masculino. Era feito justamente no órgão reprodutor para mostrar que a semente seria santa. E no Novo Testamento, a circuncisão é substituída pelo batismo. Por isso que nós batizamos crianças e batizamos adultos. Batizamos as crianças porque as crianças, filhas dos crentes, são semente santa, fazem parte da igreja. Não tem sentido você ter uma igreja onde os pais são da igreja e os filhos estão no mundo. Então, por isso que tem muito batista correndo para fazer batismo de criança rápido, 6 anos, 7 anos. Porque é uma incoerência, uma incongruência. O sacramento, o segundo sacramento, se nós temos a circuncisão e o batismo, nós vamos ter a Páscoa e a celebração da ceia do Senhor. A Páscoa, nós estamos estudando no livro de Êxodo, marca justamente a saída do povo do Egito. Foi uma cerimônia que foi instituída na saída e que deveria ser repetida todos os anos no mês de Nissan. Tá certo? No Novo Testamento, Jesus, ele celebra a Páscoa como judeu, com os discípulos. Dentro dos elementos da Páscoa judaica, ele seleciona 2, o pão e o vinho. Não tem cabrito, não tem ervas amargas, não tem pão em asmos. É simplesmente esses 2 elementos que vão simbolizar o pão, a sua carne, o seu corpo, e o sangue, a sua vida, que foi derramada. Se a circuncisão e o batismo não se repete, é uma única vez, a celebração da Páscoa e da ceia deve ser repetida. Repetida. Todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então, esse sacramento serve para nos lembrar, é um memorial. Fazer isto em memória de mim. Trazer a memória, rememorar
o que Cristo fez por nós. Assim os judeus também, quando celebram a Páscoa, eles celebram justamente a libertação do cativeiro egípcio. Isto posto, nós vamos para o texto. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas 22. A partir do versículo 7 até o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Eu quero destacar aqui para vocês, nesse texto, que há 3 cerimônias aqui, ou 3 celebrações. A primeira delas é a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa. Jesus era judeu. Jesus era de Belém, da tribo de Judá. Os seus discípulos eram a sua família, porque a Páscoa devia ser celebrada em família. Tá certo? A partir do versículo 14, Jesus vai mostrar claramente aí, a celebração da Páscoa. Ele celebra a Páscoa com seus discípulos. Depois, nos versículos 19 e 20, Jesus pega 2 elementos da Páscoa e estabelece a Santa Ceia, o sacramento da ceia do Senhor. Então tem a ceia da Páscoa, tem a ceia do Senhor, e a terceira ceia que aparece aí é aquilo que nós chamaríamos das bodas do Cordeiro, versos 16 e 18. Por isso vos digo que nunca mais comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. Então, e tomando um cálice, havendo dado graça, diz: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então preste atenção. Aqui nós temos Jesus Cristo diante de 3 cerimônias. Uma cerimônia do passado, que é a Páscoa, uma cerimônia do presente, que é a instituição da ceia do Senhor, e uma celebração do futuro, que está lá em Apocalipse capítulo 19, as bodas do Cordeiro de Deus. Eu não estava na Páscoa, mas estou aqui e espero estar na outra. Não vou perder o casamento celestial. Tá certo? Se você não quer, não impeça a mim. Caminhando vou para Canaã. Tá certo? Então,
Vamos agora entrar nos detalhes do texto, porque é muito importante a gente entender. Versos 14 e 15. Né? Veja que Jesus preparou tudo. Lucas coloca alguns detalhes muito interessantes, porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ele morava de favor nas casas, se hospedava no meio das casas. Sua grande maioria ele dormia, era um morador de rua. Ou um morador de monte, que ele sempre dormia no Monte das Oliveiras. Aqui, ele precisa de uma casa para celebrar a Páscoa. Porque lá, quando a Páscoa foi instituída, ela foi instituída para toda a nação, mas para cada família. Se a família fosse pequena, teria que colocar outra família pequena junto. E Jesus, todo mundo sabe, ele era solteirão, ele ficava mais na casa dos solteirões, né? Lázaro, Marta e Maria. Certo? Vamos pegar o texto, vamos entender aqui que Jesus então instrui aos seus discípulos para ir em determinado lugar, seguir um homem. E veja no versículo 12, Lucas 22, 12. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Os preparativos. Veja no texto, versículo 13. Vamos ler juntos? E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera. E prepararam a Páscoa. Então veja bem, quem está ordenando os seus discípulos a celebrar a Páscoa é Jesus. É Jesus. Porque Jesus era o quê? Judeu. E se você for estudar os evangelhos de João, você vai descobrir que Jesus cumpria rigorosamente o calendário de festas. Jesus gostava de uma festa, por isso que ele não era casado. Porque a mulher não ia deixar. Né? Brincadeiras à parte, mas o sentido é que ele cumpriu o calendário litúrgico. É tanto que a sua crucificação vai se dar justamente numa Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa, a celebração da Páscoa, aponta para Jesus. É um tipo de Cristo. Vamos voltar lá para Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 12. Olha, não me faça pergunta tola que eu não vou responder. Negócio de ovo de Páscoa, esse negócio. Isso é coisa de xarope, tá? Gente xarope é que fica discutindo esses assuntos aí. Inclusive na internet. Não tem coelho na Páscoa. Tem cabrito. Tá certo? Então não fica gastando tempo. Isso é coisa do mercado comum. Tá certo? Existe um significado espiritual na Páscoa. Lá no capítulo 12. Capítulo 12, a instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Olha, que a libertação muda o quê? O calendário. O dia mais importante da sua vida não é o dia que você nasceu. É o dia que você nasceu de novo. Que você foi regenerado. Salvo, liberto. Então Deus está mostrando aqui. Mudou o calendário. A Páscoa agora vai ser a cerimônia mais importante. Porque ela marca, ela celebra a libertação do cativeiro egípcio depois de 430 anos de escravidão. Vamos para o texto. Falai a toda a congregação de Israel. Então, a Páscoa é para toda a congregação, para todo o povo de Israel. Importante, povo de Israel. A ceia não é para o descrente, para o ímpio. A ceia é para o povo de Deus. Está entendendo como é que é o negócio?
Isso aqui é uma celebração que tem significado espiritual para quem foi liberto. Para quem não foi liberto, isso aqui não tem significado nenhum. Vamos lá, para o texto. Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, isso aqui daria certinho no Nordeste, ó. Cabrito assado. Esse cabrito tinha que ser propriedade da família. Certo? Por quê? Lembra do dia dos sacrifícios que estão estabelecidos lá em Levítico? O sujeito oferecia um sacrifício pelos seus pecados. Ele levava o cabrito tinha que ser perfeito, sem defeito. O sumo sacerdote, ou sacerdote de plantão, fazia aquilo que se chama transferência de culpa. Ele colocava a mão sobre o cabrito, que era da propriedade daquela pessoa, e fazia um tipo de transferência de culpa. Aquilo que se chama imputação. O cabrito, o cordeiro, era sacrificado, mostrando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Uma vida se paga com outra vida. Depois, vocês sabem, no Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava, derramava o sangue na tampa da propiciação, lá na Arca da Aliança. Depois ele via com um pouco de sangue e com o isope, que é uma planta, ele molhava no sangue e presbiterianamente aspergia o povo. Aspergia, não imergia no sangue. Aspergia, ó. Tá certo? Você vê que presbiteriano não é herege, tem base bíblica. Aspersão do sangue. Aquilo simbolicamente estava dizendo que o cordeiro que foi morto trouxe para você o quê? O seu perdão. Né? Ele expiou substitutivamente você. Você que deveria morrer, mas o cordeiro morreu em seu lugar. Vamos então aqui. Veja bem, então preste atenção. A gente não devia comer bacalhau na Páscoa. Tinha que comer cabrito. Um bodinho assado. Ou guisado. Não é assim? Vamos aqui, o texto. Se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então Deus disse, olha, não é para desperdiçar cabrito, não. É para fazer um cabrito para cobrir todo mundo. Tá certo? Versículo 5, gente, veja lá. O cordeiro será sem defeito. Macho ou fêmea? Macho, de 1 ano. Poderás tomar um cabrito, um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia desse mês. Então pega esse cabrito, macho, sem defeito, deixa ele descansando 10 dias. Passados os 10 dias, o que diz aí? E todo o ajuntamento da congregação o imolará no crepúsculo da tarde. Quando era que o bode era morto? Final da tarde. Que hora Jesus morreu? Às 3 horas da tarde. Quando é que começaria a noite? Às 18 horas. Mas ele morreu no crepúsculo da tarde. Por isso que Nicodemos foi lá para tirar o corpo, porque tinha que correr para enterrar antes das 18 horas. O cordeiro foi morto. Versículo 7, veja bem, novamente. Tomarão o sangue, versículo 7, e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Então, carne assada, com pães asmos, que são pães sem fermento, e ervas o quê?
amarga. Esses são os componentes da ceia, da Pascal. Os pães asmos, você vai entender que o fermento é como se fosse o pecado. As ervas amargas era para lembrar o povo das amarguras do cativeiro, das amarguras do pecado. Aí eles comiam a carne do cordeiro, que era a sustância, que era o alimento. Por isso que Jesus diz lá em João capítulo 6, que todo aquele que crê nele tem que comer da sua carne e beber do seu sangue. Significa que ele é o Cordeiro de Deus que veio para resolver o nosso problema total e completo. Mas vamos lá. Diz que não era, naquela noite comerão a carne assada, não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado, ao fogo. A cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimar-os-ei. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias no pé, cajado na mão. Comer-los-ei à pressa. Eu gosto disso aqui. Que eu só como à pressa. Cara, senhor pastor, o senhor precisa mudar hábitos alimentares. Foi mais com 57 anos, vou mudar hábito de quê, meu filho? Não morri até hoje, comendo rápido. Mas tem que dar 32 mastigadas para poder engolir. Eu não conheço um santo que faz isso, mas a nutricionista manda. A nutricionista é gorda, né? É. O endócrino, ó, 120 quilos. Mas, não, pastor. Obrigado, senhor, pela revelação bíblica, viu? Aqui eu estou torcendo a escritura para minha própria condenação, mas tudo bem. Mas dá para servir. Naquela noite, é muito interessante, naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14, o que é que diz aí? Este dia vos será por memorial e o celebrareis com solenidade nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, ficou estabelecido como estatuto o quê? Perpétuo para o povo judeu. Certo? Qual é o significado da Páscoa? O significado da Páscoa é que somente o sangue do Cordeiro pode nos proteger do santo e justo juízo de Deus. Então, aquelas casas cujas vergas e as portas estavam manchadas pelo sangue, o anjo da morte passava por cima. A palavra no hebraico Páscoa é pachá. Significa passa por, sem destruir. Sem destruir. Tá certo? Então, você tem que compreender isso, porque toda a lei cerimonial aponta para Jesus. Isso aqui é a preparação para que o Cordeiro de Deus viesse ao mundo, nascido de mulher, para morrer e para resolver definitivamente o nosso pecado. E para nos libertar das trevas e nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vocês entenderam ou não? Vamos adiante um pouquinho. Isaías capítulo 53. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, vai nos ensinar isso através da figura do servo sofredor. Esse servo sofredor aqui é Jesus Cristo. E começa no capítulo 52, versículo 13. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado será muito sublime.
Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Vamos ler juntos de 3 a 5? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos. Certamente ele tomou sobre si as nossas, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Essa é uma das descrições mais lindas da expiação de Cristo. Essa expiação foi substitutiva. O cordeiro macho, sem defeito, vai ser oferecido por Deus e ele vai se oferecer espontaneamente. Então, quando você estudar a Páscoa, você pode olhar para o lado histórico, mas você tem que ver que há um lado espiritual, que é justamente Deus ofertando Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus Cristo não é eu ou você que vamos oferecê-lo a Deus. É Deus. Veja no texto o que diz. No versículo 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós. Então quem fez cair sobre ele não fui eu. Não fui eu que botei a mão na cabeça de Jesus e fiz a imputação. Não. Ele, vicariamente, substitutivamente, espontaneamente, ele se oferece. Ele é a oferta pelo pecado. Veja lá, no versículo 10, para você entender que a salvação não vem dos homens, a salvação vem do Senhor. Então não fica discutindo esse negócio de Armínio, Calvino, isso é muito chato. Fica só com a Bíblia. A Bíblia está dizendo que a salvação vem de Deus. Calvino pegou isso e ensinou. Mas não precisa ficar falando Calvino, Calvino. Fala Jesus. Fala Deus, fala a Bíblia. Fala de Calvino também, mas não fala muito. Tá certo? Veja o que diz o texto. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Essa figura de moer aqui, quem é do tempo antigo aqui que não tinha, você não comprava carne moída, tinha uma máquina de moer carne em casa, você lembra disso? Parafusava assim, botava uns pedaços de carne, ó. Moer é isso aqui. Triturar. Nem o osso foi quebrado. Nem o osso. Mas a sua carne foi triturada. Diz o texto, que ao Senhor agradou. Você dá para imaginar isso aqui? Lembra que quando ele está na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu só, porque Deus fez cair sobre ele todos os nossos pecados. E agradou moê-lo, porque não tinha outro jeito de ter salvação, se não fosse através da substituição de Cristo. Não haveria salvação. Há um só Deus e um só mediador entre Deus, homem, Jesus Cristo, homem, que se entregou e morreu por nós. Veja no texto, também, diz assim: quando der ele a sua alma, como o quê? Oferta.
pelo pecado. Verá a sua posteridade, que somos nós, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Por isso que o texto termina no versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então veja bem, não é de todos, é de muitos. A expiação não é universal, a expiação é limitada. Ele morreu pelas suas ovelhas, e pelas suas ovelhas ele intercede. Tá certo? Por isso que o povo não entende, que não dá para perder a salvação. Se você achar que uma vez salvo você perde a sua salvação, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não é eficiente, não é suficiente. E que é você que manda na sua salvação. Não é assim não. Tá certo? Mas vamos lá. Vamos voltar lá para o texto de Lucas 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, versículo 14, e com ele os apóstolos. Os apóstolos aqui simbolizam a família de Jesus. Eles estão num cenáculo fechado, com um ambiente preparado para a cerimônia. E ele diz algumas coisas aí. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Ansiosamente, quer dizer que Jesus estava humanamente ansioso, querendo, desejando chegar aquele momento. Por quê? Porque ele ia para a cruz. E ele está celebrando a última Páscoa, porque ele vai ser oferecido. Ele vai se oferecer por mim e por você espontaneamente. A Páscoa, essa última Páscoa, se cumpre em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para morrer e para tirar o pecado do mundo. Vocês estão entendendo isso? Por que ele diz, eu ansiosamente desejo chegar essa Páscoa? Porque ele é o cumprimento da Páscoa. A partir daquele momento, ele ia substituir a Páscoa pela ceia do Senhor. Porque a igreja agora não seria só de Israel, a igreja vai ser de todas as nações da terra. E eu não estava no Egito, você não estava no Egito, nós estávamos no mundo, nas trevas. E quando Jesus oferece, ele nos tira das trevas. O Egito é apenas um símbolo da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, da escravidão da morte. Ele agora veio, não para cobrir os nossos pecados, mas para redimir-nos, definitivamente. Diz um amenzinho aí, mesmo que você é fraco, para animar, meu Deus. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho que são interessantes aqui no texto. Jesus, ele estava angustiado. E a palavra ansioso aqui, ele diz, tenho desejado ansiosamente, significa que ele está angustiado, e a expressão no grego é esmagado interiormente. Lá no Getsemane, ele vai ter tristeza de morte. E ele vai transpirar sangue, porque ele estava num processo de tensão interna. Os médicos devem explicar isso. Quando o sujeito está com uma tensão, ele transpira o quê? Sangue. Suor. Segundo, a consciência de Cristo. O que ele vai dizer aqui? Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Irmãos, isso é... Por favor, dá um pulinho lá em João, capítulo 15. Ou João capítulo 10. Desculpa. João 10.
versos 17 e 18. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele vai morrer pelas suas ovelhas. Mas ele sabe que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E agora ele é o cordeiro que vai nos substituir nesse sacrifício de redenção. Todos os nossos pecados serão imputados sobre ele. E através do seu sacrifício ele nos perdoa definitivamente, irrepetivelmente, eficientemente. 10, 17 e 18. Vamos ler juntos? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Louvado seja Deus. Então, aquela palhaçada dos sacerdotes, daqueles caras lá, tudo era para cumprir os desígnios de Deus. Quando Pilatos se arvorou de poder, eu tenho um poder para mandar, ele falou: você não teria nenhum poder se do alto não lhe fosse dado. Porque o sacrifício de Jesus não foi uma trama religiosa ou uma trama política do sindicato do Sinédrio, não. Ele veio para morrer. É necessário que eu vá a Jerusalém, que eu sofra, que o Filho do Homem seja... É necessário. Mas veja, também, alguns detalhes que eu acho aqui interessantes. Jesus faz uma promessa aqui, nesse versículo. Veja aí. Por isso vos digo que nunca mais a comerei. Nunca mais a comerei o quê? A Páscoa. Eu não vou mais comer a Páscoa com vocês. No nosso próximo encontro vai ser onde? No céu, nas bodas do Cordeiro. Então encerra a Páscoa. Judeu pode comemorar a Páscoa como evento histórico, mas nós... Veja o que Paulo vai dizer, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, por favor, o apóstolo Paulo. Versículo 7 em diante, vamos lá? Lançai fora o velho fermento, para que sejais o quê? Nova massa, como sois de fato sem, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi. Então quem é o nosso Cordeiro Pascal? É Cristo. Então não precisa falar de ovo de Páscoa, precisa? Vocês já estão instruídos, né? Por que ovo de Páscoa custa mais caro do que barra de chocolate? Já fizeram essa pergunta, não? É pergunta de doido. Eu fiz. Primeiro porque a fabricação é descomplicada. Tablete tem um custo de produção, tem um custo de transporte e tem um custo também da perda, porque hoje, se você for no supermercado, você compra, era 80, você compra por 5. Por isso que é bom comer ovo de Páscoa depois da Páscoa. É igual peru, come no ano novo em janeiro, que é sazonal. Que os fabricantes de chocolate não estou só dando uma dica aqui. Porque fica um monte de pastor discutindo, mandando mensagens sobre coelho, sobre não sei o quê, papapá. Eu falei, gente, só ler a Bíblia. Quem é o nosso Cordeiro Pascal? Jesus. Então Jesus, ele é aqui o cumprimento da Páscoa, certo? E agora a salvação não será somente para os judeus, mas a salvação será para os gentios. Ele cumpre a Páscoa porque ele é o Cordeiro Pascal, mas dos elementos da Páscoa, diz aí no versículo 19, 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu-lhes Deus, dizendo, isso é o meu corpo, oferecido por vós.
fazer isto em memória de mim. A Páscoa era memória de quê? Da saída do Egito. A Santa Ceia é um memorial que nos traz à memória o que Cristo fez, o nosso Cordeiro Pascal. Vocês estão entendendo? Vou dar uma estrelinha para vocês no final, tá? Então, Jesus, ao mesmo tempo, ele cumpre a Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus, e ao mesmo tempo, com a autoridade que ele tem, como mediador da nova aliança, ele estabelece agora o sacramento. Com apenas 2 elementos daquilo que era a ceia pascal. Ele vai dizer aí, no versículo 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Grife essa expressão aí, fazer isso em memória de mim. Por que Jesus usa essa palavra memória de mim? Porque na vida cristã, nas lutas, a gente pode se esquecer do que ele fez por mim e por você. E o profeta Jeremias diz, quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. E a única coisa que me dá esperança nessa vida é quando eu trago à memória aquilo que Cristo fez por mim. Quando eu olho para a cruz, eu não desisto. Quando eu olho para a cruz, eu não tenho do que me gloriar. Paulo diz, a minha única glória é a cruz, porque dela vem a minha redenção, a minha salvação. A cruz anula completamente a nossa justiça própria. É a justiça de Deus que nos vem através do sacrifício de Cristo. Amém? Vamos caminhar um pouquinho mais. Fazer isso em memória de mim. Não é da igreja. A gente tem que lembrar de quem aqui? De Cristo. Irmãos, se a gente colocasse na nossa memória Cristo todo dia, a gente seria um crente diferente. Certo? Porque quando você traz à memória Cristo, você traz à memória todos os benefícios da obra de Cristo, você traz à memória todos os atributos de perfeição de Cristo, você traz tudo. Agora, vamos entender aqui, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Já expliquei isso, vou explicar de novo. Nós somos aliancistas. A Bíblia apresenta 2 alianças. A aliança das obras, que foi feita com Adão. Quando ele diz, está aqui, você é perfeito, ele é o primeiro Adão, mas no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, a eternidade, a permanência no paraíso, na comunhão com Deus, dependia da vontade de Adão. Ele poderia comer ou não comer, porque ele tinha um livre-arbítrio espiritual, porque ele era perfeito. O que ele fez? Comeu. E o que estava contido na aliança, o que era? Provavelmente morrerás? Certamente. Então, quando ele desobedece, por um pecado, um só pecado, entrou o pecado no mundo. E o pecado passou a todos. Por isso que todos nós morremos e todos nós somos pecadores. Essa aliança é chamada aliança das obras. O que é a aliança da graça? Reunião da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha, se depender desses homens aí, não tem salvação. Então nós vamos ter que fazer a salvação. E a aliança da graça, ela é unilateral. O homem não precisa fazer nada. Aí o que o pai fez? Sim, grosseiramente, tá? Pegou o livro com os nomes dos eleitos. Certo? Deus escolheu. Entrega esse livro para o filho. Diz, vai lá e morre na cruz e compra
esses estão escritos no livro da vida. Aí Jesus vem e ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor da vida é pelas suas ovelhas. Ele morreu sabendo por quem estava morrendo. Ele não morreu para possibilitar a salvação, ele morreu para garantir a nossa salvação. Então Deus escolhe, o Filho redime. Qual é o papel do Espírito Santo? Aplicar essa obra, regenerando, convertendo o pecador. É o Espírito Santo que nos faz nascer de novo. E depois que ele nos faz nascer de novo, ele habita em nós. E ele vai começar o processo de santificação até chegar na glorificação, que nós voltaremos ao estado original agora, ressurreto, com o corpo espiritual, na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês entenderam ou não? Então tá bom. Então vou voltar lá para o texto, que eu queria destacar aqui. Essa aliança, chamada Nova Aliança, ou Aliança da Graça, ela tem duas dispensações. A dispensação do Antigo Testamento, que a gente chama de Velha Aliança, cujo mediador foi Moisés, cujo objetivo da Antiga Aliança não era salvar o homem, mas mostrar o pecado para o homem. Então, quando você pega o Antigo Testamento e vai estudar essa Velha Aliança que foi feita com Moisés, essa Velha Aliança serviu para mostrar ao povo que eles não teriam possibilidade de produzir a salvação pessoalmente. Então veja bem, a Velha Aliança, que está debaixo dessa Aliança da Graça, ela é pedagógica, ela é um aio para nos levar a Cristo. A Velha Aliança revela a doença. A Nova Aliança apresenta o remédio. Na Velha Aliança, eu quero fazer, Senhor, eu quero obedecer, mas não consigo. Não foi isso que Paulo disse? O bem que eu quero fazer, o bem que a lei manda, a lei é boa, a lei é santa, mas existe em mim a lei do pecado. E eu não consigo fazer. Aí vem a Nova Aliança. Jesus Cristo morre e agora o Espírito Santo habita em você. E esse Espírito Santo capacita você a ter uma vida vitoriosa. Porque o Espírito Santo mortifica o pecado. O Espírito Santo nos inclina para as coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Depois que Cristo morre, Ele manda o Espírito. E o Espírito vai ficar definitivamente conosco para nos ajudar nessa caminhada. E agora, você pode dizer, eu quero e eu posso. Eu posso. E Paulo diz assim, tudo posso naquele que fala. Não é pela minha força. Eu não tenho força para vencer o pecado, mas o Espírito Santo em mim vai me ajudar a mortificar os meus desejos pecaminosos, a me guiar, a me conduzir, a me capacitar, a produzir o fruto do caráter do Espírito Santo, a me dar dons espirituais para eu possa me aperfeiçoar. É o Espírito Santo que vai fazendo isso. Por que a Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento? Aqui nós temos a aliança da graça, sobre as duas dispensações. A dispensação da lei e a dispensação do Evangelho. A lei revela o pecado. A graça cura o pecado. Amém? Vamos encerrar. E eu queria destacar mais uma coisinha que eu acho está aqui no texto, a partir do versículo 21. Eu acho isso aqui é uma... Eu vejo aqui, porque o Filho do Homem, todavia a mão do traidor está comigo o quê? À mesa. Como entender a traição de Judas? Judas seria o homem que nunca deveria ter nascido. Porque ele nasceu
só para trair. Ele traiu porque ele foi eleito por Deus para ser o traidor. Você não acredita nisso? Vamos dar a base bíblica para você. João capítulo 6. João capítulo 6. Versículos 70 e 71. Jesus diz assim: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12. Quem foi que escolheu? Jesus, eu escolhi. Contudo, um de vós é diabo, é o adversário. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, quando você for tomar Santa Ceia hoje, pergunta se você não é Judas, tá? Ele foi escolhido para ser o traidor. Agora, ele participou dos milagres, Jesus lavou os pés dele. Então, esse negócio de ser crente de aparência, era o tesoureiro da igreja de Cristo. Só Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Veja no texto, para encerrar, aqui uma coisa que eu acho interessante, no versículo 3 de Lucas 22. Volta lá um pouquinho, Lucas 3, 22. Ora, Satanás entrou em Judas. Presta atenção. Primeiro, ele foi eleito por Jesus para ser o traidor. Segundo, Satanás já sabia disso. Satanás o que? Entrou nele. Ele foi possesso por Satanás. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. A ênfase está mostrando aqui que a traição veio de dentro. O que é que diz o texto? Então, foi entender-se com os principais sacerdotes, os capitães, sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar o quê? Dinheiro. Eles estavam alegres porque eles achavam que ao matar Jesus, eles estariam resolvendo um problema religioso, uma ameaça ao sistema religioso da época. Mas o que eles estavam fazendo ali, tudo segundo os desígnios de Deus, os preceitos de Deus. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Jesus sabia de tudo isso. Lá em João, veja lá, João. Capítulo 13. Versículo 21 em diante, diz dessas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele que ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Pedro é curioso, fofoqueiro. Mas você no lugar dele não perguntaria também? Perguntaria. Aí, respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus a ele: o que pretende fazer, faz o quê? Depressa. Estava tudo sob o controle de Jesus. Em síntese, qual é o significado da Páscoa para o cristão? É que Jesus Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele cumpriu a Páscoa.
Ele agora é o nosso Redentor, o nosso glorioso Redentor. E Ele nos deu agora esse memorial, para que a gente possa celebrá-lo e proclamá-lo, até que Ele volte. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos ter um intervalozinho para o culto. Eu vou tomar ali um Red Bull para o culto das 11. Senhor Deus, é muito, muito, muito bom estar aqui com os nossos irmãos, vivendo de forma agradável na Tua presença. É maravilhoso estudar a Tua palavra, compreendê-la a partir da iluminação do Espírito Santo. O nosso coração descansa, o nosso coração se anima, o nosso coração se enche de esperança, de gratidão, sabendo aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por cada um aqui, Senhor. Que nós possamos celebrar esse dia, que nós possamos celebrar todos os dias da nossa vida até o Senhor nos chamar. Essa tão gloriosa salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração no nome dEle, para a glória dEle. Amém.